Já que você está aqui nesse vídeo, creio que você queira saber os meus 5 fundos imobiliários favoritos para estar numa carteira de investimentos. E é justamente isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu quero falar para vocês quais são os 5 fundos imobiliários que eu considero indispensáveis para qualquer carteira de investimento. Lembrando, por favor, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, e sim o que eu faço e o que eu faria se eu fosse qualquer outra pessoa desse planeta. Mas então é isso, bora lá pro vídeo. Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu quero falar para vocês justamente sobre os 5 fundos imobiliários meus, que são meus favoritos e que eu considero os melhores da Bolsa de Valores. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve já no canal e já deixa o like nesse vídeo. E porque isso me ajuda muito e me ajuda demais a divulgar o canal para outras pessoas. Mas sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês são coisas que são em comum entre todos esses fundos imobiliários. Eles têm algumas coisas em comum e eu vou começar por aqui para vocês saberem o que eu considero importantíssimo para todos terem, sem exceção. Bom, a primeira coisa em comum entre todos os fundos imobiliários é que todos são multi. Você sabe o que isso significa? Isso significa que eles têm multi-inquilinos, ou seja, mais de um inquilino, em multi-imóveis, ou seja, eles têm mais de um ativo, mais de um imóvel, em multi-regiões. Os imóveis desse fundo ficam diversificados em regiões diferentes do país. Isso tudo contribui para que esse fundo imobiliário seja mais seguro e mais sólido na Bolsa de Valores, mais sólido, mais tranquilo para você dormir à noite depois. E se você quer um vídeo só falando sobre isso, mais detalhado, só sobre multi, coisas que eu acho importante para você ter um fundo imobiliário mais seguro na sua carteira, clica aqui no card primeiro para ver esse outro vídeo e depois volta para cá. Outra coisa extremamente importante que eu considero e que tem em comum entre todos eles é que eles são fundos imobiliários de tijolo. Isso significa que eles têm o imóvel em si. Eles não têm papéis e nem outros fundos. Não, pelo menos em sua maioria. Eles têm maioria os próprios imóveis, a própria coisa física, aquela coisa é deles mesmo. E não CRIs, CRAs e nem outros fundos, nem fundos de fundos. Outra coisa extremamente importante é que todos eles têm um patrimônio líquido grande. Isso significa que eles têm muito dinheiro sob gestão. E por que isso é importante? Porque isso faz com que o fundo tenha mais liquidez na Bolsa de Valores para você comprar e vender sem ter grandes diferenças entre a compra e a venda. Você consegue comprar em valores muito próximos uns dos outros e não em valores muito distantes, tipo comprar uma cota a 150, outra a 160, outra a 170, porque não tem liquidez. E além disso, ter um patrimônio líquido grande também, geralmente é sinal de que esse fundo faz novas emissões, ou seja, ele distribui novas cotas no mercado justamente para poder aumentar ainda mais o patrimônio líquido do fundo e poder diversificar mais sua carteira de ativos para reduzir o risco para a pessoa que tem cotas desse fundo. E outra coisa é que todos também têm uma participação no IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, uma participação relevante na composição do índice de fundos imobiliários. Isso justamente também faz com que esse fundo tenha mais liquidez, porque ele sempre está mais visado, as pessoas estão sempre vendo ele mais e ele tem uma composição muito alta do IFIX. Bom, mas isso tudo posto, vamos lá. Lembrando que os fundos não têm ordem de que eu prefiro mais esse do que esse, não. Os 5 eu gosto muito dos 5, não está em ordem aqui, eu só vou falar dos 5 mesmo, então não se atente à ordem que tá aparecendo as coisas aqui. Mas o primeiro fundo que eu vou falar aqui para vocês é o XPML11. Ele é um fundo de shopping controlado pela XP Investimentos. Ele tem uma taxa de administração bem baixa de 0,75% ao ano. E infelizmente esse é o único dos fundos que eu vou falar aqui para vocês que tem uma taxa de performance. Ou seja, de tudo que exceder o IPCA mais 6% ao ano, ele cobra 20%. Ele tem uma participação de 3,33% no índice de fundos imobiliários, o IFIX. E atualmente ele tem 26% do dinheiro em caixa, 61% em imóveis e 13% em papéis, ou seja, CRIs, CRAs e etc. Ele tem um patrimônio líquido sob gestão dele de 1,9 bilhões de reais, o que é muito dinheiro. Ele tem uma vacância de 0%, ou seja, tá tudo alugado, ele não tem nenhuma vacância, tudo que ele tem tá alugado para alguém e isso tá gerando renda para ele. Além disso, ele tem 12 ativos em 6 estados diferentes, que são
Amazonas, Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Desculpa por ter olhado aqui para baixo, é porque não dá para lembrar tudo isso de uma vez só, eu tive que anotar essas informações, né? Mas os estados que ele tem mais imóveis são São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses dois estados ele tem mais imóveis do que em todos esses outros que eu falei para vocês. Isso torna ele um fundo multi, tudo isso que eu falei aqui para vocês. O segundo fundo que eu vou falar aqui para vocês é o HGRE11. Ele é um fundo que é gerido pela CSHG de lajes corporativas, ou seja, ele tem aquelas lajes corporativas, aqueles prédios comerciais, onde você tem vários escritórios. Ele tem uma taxa de performance de 1% ao ano e ele tem uma participação no IFIX de 2,85%. Ele é um fundo que tem 18% do seu patrimônio em caixa, 78% em imóveis e 4% em outros fundos. Ele tem um patrimônio líquido sob gestão de 1,8 bilhões de reais, o que também é muito dinheiro. Infelizmente, a vacância dele é um pouco maior do que a do XPML, a vacância dele é de 20%, o que é até uma quantidade razoavelmente grande. Mesmo com essa vacância de 20%, ele continua sendo um fundo excelente, muito bom mesmo. E ele tem 22 ativos em 4 estados diferentes, que são Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E os imóveis dele estão principalmente em São Paulo. São Paulo é a região principal em que os imóveis estão localizados. Além disso tudo, ele tem um dividend yield, ou seja, ele distribui dividendos, e esses dividendos deles nos últimos 12 meses foram de 4,54%, o que é acima da nossa taxa Selic atual. O terceiro fundo imobiliário que eu vou falar aqui para vocês é o GGRC11, que é gerido pela GGR Gestão de Recursos Limitada. Ele tem uma taxa de administração de 1,1% ao ano, ele tem uma participação no IFIX de 1,24%, 17% do patrimônio líquido está em caixa e os outros 83% estão em imóveis. De todos os fundos que eu falei até agora, esse é o que tem o menor patrimônio líquido, mas mesmo assim é bem grande. É um patrimônio líquido de 770 milhões de reais, que é muita grana também. Ele também é dos fundos que tem uma vacância de 0% e ele tem 15 ativos em 8 regiões diferentes: Goiânia, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, sendo os principais Goiás e São Paulo, que são as principais regiões em que esses imóveis se encontram. Ele tem um dividend yield de, nos últimos 12 meses, ele pagou 5,22% de dividend yield, o que também é muito acima da Selic, o que é excelente também. O quarto fundo que eu vou falar aqui para vocês é o HGLG, que também é gerido pela CSHG. Ele é um fundo de logística, ele tem vários galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração um pouquinho diferente, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,6% sobre o valor de mercado do fundo, ou seja, sobre o market cap desse fundo. 3,33% do IFIX é composto por ele. Ele tem 10% do patrimônio líquido em caixa, 76% em imóveis, 9% em fundos e 6% em papéis. Tem um patrimônio líquido de gestão de 1,6 bilhões de reais, que também é muita coisa. Nos últimos 12 meses ele pagou 4,66% de dividend yield, que também é acima da Selic, e ele tem uma vacância de 6,8%, que é totalmente aceitável e bem tranquila. Ele tem 14 ativos em 4 estados diferentes, que são eles: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, sendo que São Paulo é a principal região em que ele atua. E o último fundo imobiliário que eu vou falar aqui, que talvez seja o meu favorito, eu admito, que talvez seja realmente de todos esses o que eu mais gosto, por isso que eu deixei pro final, é o KNRI11, que é gerido pela Kinea. Ele é um fundo misto de lajes corporativas e galpões logísticos. Ele tem as duas coisas em carteira. Ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. A composição dele no IFIX é de quase 6%, é 5,96%, o que é muita coisa a composição do IFIX. Ele tem 4% em caixa, 77% em imóveis e 19% em papéis. Ele tem um patrimônio líquido sob gestão de 3,9 bilhões. Ele é o que tem mais patrimônio líquido sob gestão. É gigantesco esse fundo mesmo. Nos últimos 12 meses ele pagou 4,89% de dividend yield e ele tem uma vacância de só 5%. Além de ter 18 ativos em 3 estados diferentes, que são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo o principal São Paulo mesmo. E basicamente esses são os meus 5 fundos favoritos que eu acho que se eu pudesse,
eu pegava todos e jogava na carteira de todo mundo. Mas isso não é uma recomendação de investimento, realmente isso depende da sua escolha, isso é só a minha opinião do que eu gosto muito, dos meus favoritos, dos meus fundos favoritos. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram até aqui e gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e poder acompanhar todos os vídeos que saem sempre terça e quinta às 7 horas da noite. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui. Também, por favor, curte a página no Face, me segue no Instagram, me segue no Twitter, que tá tudo na descrição. E até o próximo vídeo e falou!